Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão que corresponde à questão de número 9 do capítulo 19 do volume 2 do livro Fundamentos de Física do Resnick Hadley, nona edição. Essa questão corresponde à questão dentro do capítulo sobre teoria cinética dos gases e a questão 9 diz o seguinte: um pneu de automóvel tem um volume de 1,64 vezes 10 elevado a menos 2 metros cúbicos e contém a pressão manométrica, pressão acima da pressão atmosférica, de 165 kPa quando a temperatura é 0 graus Celsius. Qual é a pressão manométrica do ar no pneu quando a temperatura aumenta para 27 graus Celsius e o volume aumenta para 1,67 vezes elevado a menos 2 metros cúbicos? Suponha que a pressão atmosférica é 1,01 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Então, pessoal, como vocês podem notar, a questão nos fornece alguns valores, como, por exemplo, a pressão, a temperatura 0 graus Celsius e pergunta qual é a pressão no estado final quando a temperatura aumenta de 0 para 20 graus Celsius e o volume aumenta para 1,67 vezes elevado a menos 2 metros cúbicos, tá certo? Sendo que o volume inicial é esse de 1,64. Então, nós utilizaremos a lei dos gases ideais para o estado final e para o estado inicial e combinaremos essas duas equações para o estado inicial e final, tendo em vista que o número de mols será o mesmo, tá certo? Então vamos começar tomando nota de todos esses valores, até porque para utilizar na lei dos gases ideais, nós precisamos passar essas temperaturas que estão em Celsius para Kelvin, ok? E levar em conta o que a questão menciona, a questão da pressão manométrica. Então, nós temos que adicionar a esse valor aqui a pressão atmosférica. Então, por exemplo, a pressão inicial é 165 kPa mais 101 kPa, tá certo? Que é mais a pressão atmosférica, dando aí 266 kPa. Então, só tomando nota, esses valores dados inicialmente, para depois eu vou voltar com esse argumento com relação ao número de mols, que será o mesmo, e com isso combinaremos as duas equações, uma para o estado final e outra para o estado inicial, utilizando a lei dos gases ideais. E assim, finalmente, encontramos a pressão no estado final, ok? Então, tomando nota, a questão nos fornece os seguintes dados. Para o estado inicial, ela nos fornece a pressão, essa pressão de 165 kPa, mas fala que essa pressão acima da pressão atmosférica. Essa pressão manométrica é uma pressão acima da pressão atmosférica. Então, nós temos que adicionar a pressão dada à pressão atmosférica. E a questão pede para supor a pressão atmosférica de 101 kPa, tá certo? Então, isso corresponde a 165 kPa mais 101 kPa, que dará 266 kPa, tá certo? Isso para a pressão inicial. A temperatura inicial, a questão fala que está a 0 graus Celsius, mas na fórmula da lei dos gases ideais, as temperaturas precisam estar em Kelvin. Então, vamos transformar para Kelvin, lembrando da transformação que a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius mais 273, como visto nos capítulos anteriores relacionados à temperatura, escalas de temperatura, ok? Então, a temperatura aí na escala Kelvin é igual à temperatura na escala Celsius, 0 graus Celsius, mais 273. Isso vai dar uma temperatura na escala Kelvin de 273 kelvins. E o volume inicial, só tomando nota, a questão menciona que é 1,64 vezes elevado a menos 2 metros cúbicos. Vamos tomar nota de forma análoga para o caso do estado final. Então, para o estado final, temos aí a pressão, é o que nós queremos descobrir, ok? A temperatura inicial, 27 graus Celsius, mas transformando para Kelvin, isso vai corresponder a uma temperatura de 300 kelvins, que é o que? É os 27 graus Celsius mais 273, ok?
Então, isso corresponderá à temperatura final de 300 Kelvin e o volume final, a questão menciona que é 1,67 vezes 10 elevado a menos 2 metros cúbicos. Então, tomando nota, está aqui. Então, como eu estava a argumentar no início, como o número de mols do gás é o mesmo no interior do pneu, então podemos utilizar a lei dos gases ideais para os estados finais e iniciais para então determinar essa pressão final. Então, a gente tem o seguinte, né? Vai ter PV igual a nRT para o estado inicial, rotulando com o subscrito I, e para o estado final com o subscrito F. Então, temos PI/VI igual a nRTI e temos PF/VF igual a nRTF, ok? Como o número de mols é o mesmo no estado inicial e final, então temos que NR vai ser P de I, V de I sobre T de I, que é igual a P de F, V de F sobre T de F, tá certo? Como aqui escrito. Então, nós podemos isolar o P de F, que é o que nós queremos determinar, e encontramos finalmente que P de F é igual a P de I vezes a razão do volume inicial sobre o volume final, vezes a razão da temperatura final sobre a temperatura inicial. Então, basicamente é isso. Agora é só a questão de substituir os valores que tomamos nota aqui para o estado inicial e para o estado final, tá certo? Então, substituindo esses valores, nós vamos encontrar o quê? Né? Que a pressão final é igual à pressão inicial, onde a pressão inicial é o 266, né? Então, como encontrado aqui, onde adicionamos a pressão atmosférica, vezes a volume inicial, questão da 1,64 vezes elevado a menos 2 metros cúbicos, e o volume final 1,67 vezes elevado a menos 2 metros cúbicos. Então, metro cúbico vai cortar com metro cúbico, 10 a menos 2 vai cortar com 10 a menos 2, ok? E as temperaturas, a razão entre a temperatura final pela inicial é 300 Kelvin dividido por 273 Kelvin, então vai cortar o Kelvin com Kelvin, e isso vai sobrar só aqui o quilopascal, tá certo? Então, realizando essas operações de multiplicação e divisão, nós encontramos que a pressão final é aproximadamente 287,06 kPa, encontrando o que a questão nos solicitou, ok? Então, recapitulando, é uma questão basicamente de utilizar a lei dos gases ideais para os estados iniciais e finais e perceber que o número de mol será o mesmo, de tal forma que nos permite combinar as duas equações, né, para o estado inicial e final e determinar, assim, isolando a pressão final e substituindo os valores dados na questão, tá certo? E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.